Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. Vamos resolver hoje mais algumas questões da banca IBAN do concurso de Saquarema 2023. É isso mesmo. Essas questões que eu vou corrigir hoje aqui são de nível superior, professor docente 2 de língua portuguesa. Essas questões foram aplicadas nas provas da última semana de janeiro de 2023. Então, são questões bem recentes, bem fresquinhas para você estudar. Você que vai fazer concurso aí da banca IBAN, não pode deixar de estudar, né? Assistir aí as últimas questões que eu corrigi dessa banca, tá bom? É só olhar o meu canal que tem vários vídeos de questões recentes da banca IBAN para você estudar, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, vamos resolver então a nossa primeira questão dessa bateria de questões que vamos resolver hoje. No vídeo de hoje, vamos resolver questões de nível superior do cargo de docente 2 de língua portuguesa. Então, são questões aí que foram colocadas na prova de professor de língua portuguesa da banca IBAN para o concurso de Saquarema 2023. Número 1. Leia a oração abaixo retirada do texto. Esta é a oração. Primeiro entrava a mulher receosa. Dentre as formas possíveis de função do adjetivo destacado, o autor optou pelo uso de um. Veja que aqui no próprio enunciado já ficou claro que a palavra receosa é um adjetivo, né? Morfologicamente falando, dentro da morfologia, a palavra receosa é uma classe de palavra, né, que se chama adjetivo. Por quê? O adjetivo, ele sempre vai estar se ligando, né, se referindo a um substantivo, tá? Ou qualquer outra palavra que seja ali, esteja substantivada, beleza? O adjetivo, ele tem essa característica, né, de caracterizar, de qualificar, de atribuir qualidades a um substantivo. E mulher é substantivo. Mas você vai perceber aqui que a palavra mulher não está ligada ao adjetivo receosa diretamente. Tem uma vírgula, tem o uso de uma vírgula aqui, tá? Então, é isso aqui que vai influenciar na sua resposta, beleza? E quando a gente fala de função, né? Função sintática, a gente vai estar falando a sintaxe. Por quê? Morfologicamente, receosa é um adjetivo, beleza. Mas o adjetivo, ele pode assumir uma função sintática dentro de uma oração. E aí a gente vai olhar a sintaxe, vai fazer análise sintática para descobrir qual é ali a classificação desse termo, beleza? Bom, vamos lá. Adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou adjunto adverbial de modo. Bom, vamos pensar aqui. O adjunto adnominal, né, o nome já diz adjunto, ele tem que estar ligado ao substantivo ali de forma direta, ou seja, não poderia ter essa vírgula. Mulher receosa sem a vírgula, aí sim seria um adjunto. Mas como aqui temos o uso da vírgula, não é mais adjunto. Perceba, a palavra adjunto tem que estar junto, junto mesmo, junto diretamente, sem o uso da vírgula. Com essa vírgula, mudou toda aqui a classificação. Então, não será adjunto adnominal, porque está com o uso da vírgula aqui. Para ser adjunto adnominal, teria que estar ligado diretamente ao substantivo. Beleza? E por que não é adjunto adverbial de modo? Porque receosa, como o próprio texto aqui, o enunciado já disse, é um adjetivo. E adjetivo não está se relacionando ali com o verbo, e sim com o substantivo. Então, não pode ser adjunto adverbial de modo, porque o adjunto adverbial estaria sendo ligado ali a um verbo, por exemplo, né? Mas aqui, não. Aqui está sendo ligado ao substantivo. Então, só sobrou para a gente o quê? Predicativo do sujeito. E é isso mesmo. Por quê? O predicativo do sujeito, ele dá uma característica para o sujeito, né? Ele atribui uma qualidade ao sujeito. E é o que acontece aqui. É um predicativo do sujeito, já que no contexto da narrativa, esse adjetivo demonstra uma característica transitória da mulher. Por que transitória? Veja que primeiro entrava a mulher receosa, ela estava receosa naquele momento, mas não é uma característica dela sempre. Por quê? Se fosse uma característica permanente, seria um adjunto adnominal, e aí não poderia ter essa vírgula. Como tem essa vírgula, transformou aqui essa palavra em uma característica transitória da mulher. Naquele momento ali, ela entrava receosa, beleza? Então, predicativo do sujeito está atribuindo uma qualidade, uma característica ao sujeito que é mulher. Beleza? Então, gabarito letra C.
Vamos lá, continuando, mais uma questão aí de nível superior da Banca IBAN, aplicada aí no concurso de Saquarema 2023. Mas antes de continuarmos, vou pedir para que você deixe aqui o seu like para ajudar o nosso canal e inscreva-se, né? Se ainda não for inscrito, inscreva-se aqui agora mesmo, ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui, beleza? Número 2. É comum encontrar nos livros escolares a definição de predicado como aquilo que se declara sobre o sujeito de uma oração. Essa definição de predicado, entretanto, não é suficiente para identificá-lo em todas as suas ocorrências. O que isso significa? Escreva aqui nos comentários, dá um pause aqui no vídeo e vê se você conseguiria acertar essa questão. Vamos lá, vamos treinar, né, que isso é importante. Qual opção você marcaria? Vamos lá. Um fragmento que comprova essa afirmativa está apresentado na seguinte alternativa. Vamos entender então aqui, ó, porque a banca, ela trouxe uma historinha, né? Ela contextualizou para ficar até mais fácil de entender. Vamos lá. É comum encontrar nos livros escolares a definição de predicado, né? E aí sempre vem dizendo lá que é aquilo que se declara sobre o sujeito da oração. Só que essa definição de predicado não serve para todos os casos, né, para todas as orações. Por quê? Não é suficiente para identificá-lo em todas as ocorrências. Porque vai ter aquela oração que pode não ter sujeito, né? São as chamadas orações sem sujeito ou oração de sujeito inexistente, beleza? Essas orações elas não possuem sujeito, então não tem como eu dizer que eu estou falando algo sobre o sujeito. Não vou poder dizer que o predicado está falando algo sobre o sujeito, porque simplesmente não tem sujeito. Então, é nesses casos aqui que a banca está citando aqui com essa breve introdução, tá bom? E aí o que acontece? No caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, quando a gente tem aí casos de oração sem sujeito, a gente vai ter aquele chamado verbo impessoal. Por quê? O verbo impessoal é aquele que não tem pessoa gramatical, ó, negação. Negação, pessoal, pessoa gramatical. Então, o verbo impessoal, ele não tem pessoa gramatical. Então, ele não faz a concordância no plural, né, para poder concordar ali com o sujeito, porque simplesmente não tem sujeito. Então, ele fica sempre no singular. Ele fica ali no singular porque ele não sofre essa variação para concordar com o sujeito, beleza? Geralmente é assim. Quais são os casos de verbo impessoal que a gente conhece muito? O verbo haver, né, indicando tempo decorrido ou com sentido de existir. O verbo fazer, né, também indicando ali tempo decorrido. Então, a gente tem alguns casos bem famosos de verbo impessoal, não é isso? Só que aqui na questão não trouxe um caso famoso não, tá? Mas trouxe um caso que você precisa saber que age como verbo impessoal, que é o caso do verbo ser. O verbo ser, tá? Ele é também um verbo impessoal quando ele está ali indicando horas, datas, distância, tá? E quando ele é impessoal, ele não tem sujeito. Aí vem a dúvida. Ah, professora, seriam 4 horas da tarde. Beleza, aqui eu tenho o verbo ser, tá? Ele está indicando aqui horário, né? Está indicando hora. Então, ele é impessoal. Beleza, mas você disse que o verbo impessoal não sofre flexão, que ele fica ali na terceira pessoa do singular. Mas o verbo ser, ele tem uma exceçãozinha. O verbo ser, por mais que ele seja impessoal, e aí o verbo impessoal tem essa característica de ficar sempre no singular, ele tem uma exceção. Ele vai concordar com o numeral que está indicando ali a hora, a distância, a data, tá? Ele é impessoal sim, tá? Ele não deixa de ser impessoal, só que ele faz a concordância com o numeral. E aqui 4, eu vou ter que fazer a concordância o quê? No plural, porque 4 é mais de 1, é plural, beleza? Então, por isso, o nosso gabarito é a letra C. Porque aqui eu tenho um caso de verbo impessoal. Eu tenho aqui uma oração sem sujeito, uma oração com sujeito inexistente.
Tudo bem? Por isso, nosso gabarito é letra C. Nas outras opções, eu consigo identificar o sujeito, mesmo que oculto, né? Mesmo que implícito, mesmo que não esteja ali expressamente, eu consigo identificar o sujeito. E eu conseguindo identificar o sujeito, é claro, o meu predicado vai dizer alguma coisa sobre o sujeito. O que foge aqui, a regra, que é o que a questão propõe, é a letra C. Por quê? Eu tenho ali uma ocorrência, né, de um predicado que eu não estou dizendo nada sobre o sujeito. Por quê? Eu não tenho sujeito na minha oração, beleza? Por isso, nosso gabarito é a letra C, beleza? Vamos lá, continuando, vamos resolver mais uma questão da Banca IBAN, recente, fresquinha, de 2023. Número 3. Receei que o homem desfalecesse, porém, deu uns passos incertos, soltou a bengala, que não tornei a ver, e caiu em minha cama submisso. Essa questão aqui é um presente para quem é meu aluno. É uma questão que vem sempre caindo nas provas da Banca IBAN. São assuntos assim bem recorrentes, se repetem a todo momento. E meus alunos que compraram os meus pacotes de questões, com certeza acertou uma questão dessa. Porque é uma questão que eu sempre venho batendo na tecla. E é uma questão muito frequente na Banca IBAN. Então, meu aluno, minha aluna, com certeza acertou uma questão como essa. E você, que agora é meu aluno, é minha aluna, não vai errar mais. Olha bem, esse quezinho aqui, ó, é o chamado conjunção integrante. Por quê? Quando eu olho para o verbo, né, e eu consigo fazer essa troca, essa substituição aqui, ó, receei isso. Receei que o homem desfalecesse. Quando eu consigo trocar toda a oração introduzida por esse que aqui pela palavrinha isso, eu chamo esse que de conjunção integrante, tá? Então, ó, eu vou ficar já entre a A e entre a D, conjunção integrante. Por quê? Aqui a questão está pedindo a classificação dos dois Qs, né? Respectivamente, ou seja, nesta ordem que aparece. Então, primeiro eu quero a classificação desse primeiro Q e depois a classificação desse segundo Q, tá? Então, é nesta ordem. E aí continua, ó. Porém, deu uns passos incertos, soltou a bengala que não tornei a ver. Esse que aqui está retomando a palavra bengala. Veja que eu consigo substituir por a qual. Veja aí, ó. Soltou a bengala, a qual não tornei a ver. Quando eu consigo substituir esse que por o qual e suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais, eu chamo esse que de pronome relativo, porque ele vai retomar a palavra imediatamente anterior, que é a palavra bengala. Tudo bem? Então, aqui temos, respectivamente, primeiro, o que é uma conjunção integrante, né, que introduz uma oração subordinada ali, ó, que eu posso substituir pela palavra isso, né, tem valor de substantivo. Tudo bem? E depois, eu tenho um pronome relativo, que eu posso substituir por o qual e variações. Beleza? Então, gabarito letra A. Veja que aqui, ó, na letra B, eu tenho pronome relativo e conjunção integrante, só que está na ordem invertida. E como a questão quer respectivamente, ou seja, nessa ordem, nessa sequência, primeiro eu tenho a conjunção integrante e depois eu tenho o pronome relativo, tá bom? Então, gabarito letra A. Vamos lá, continuando agora a questão de número 4. Eu trouxe aqui o texto de base para resolver a questão, beleza? Estava lá presente na prova também, tudo bem? E aí você poderia, né, é claro, analisar aqui o texto para responder a essa questão, tá? Mas eu acho que mesmo sem o texto você conseguiria também responder corretamente, né? Por quê? Aqui o próprio enunciado, né? A Banca IBAN vem fazendo isso nas suas últimas questões aí, pelo menos eu tenho percebido, ela vem contextualizando bastante, né? E aí, ó, ela trouxe aquilo no início da questão um enunciado que te ajudaria a resolver a questão. Vamos ver? 4. A fantasia é uma forma de refletir sobre uma realidade que, de tão complexa ou absurda, não cabe no realismo mais naturalista. A partir da leitura do texto O Homem que Entrou pelo Cano, que é esse texto aqui, e baseando-se nessa informação, nessa afirmação,
O fragmento que se enquadra perfeitamente ao conceito fantástico, ou seja, ao conceito do que seja ali fantasia, é. E aí a gente vai observar, aqui tem várias transcrições do próprio texto, tá? São frases ali retiradas do próprio texto. E aí a questão que você marca é aquela que, no caso, vai trazer ali o conceito de fantástico, do que seja fantasia que foi aqui, ó, relatado no enunciado. Então, qual dessas alternativas aqui tem ali o que seria esse conceito de fantasia, né? Refletir uma realidade muito complexa, né? Uma realidade absurda de se acontecer. E aí? Vamos lá, letra A. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. B. Vozes de mulher, uma criança brincava. C. Andou quilômetros, aqui e ali ouvia barulhos familiares. D. Mamãe, tem um homem dentro da pia. Veja que na letra D, a fala, né? Mamãe, tem um homem dentro da pia, que é até transcrita aqui, ó, nessa parte aqui. É uma fala, né? E aí você percebe que é uma fala absurda, que se você fosse jogar isso para a realidade, não seria possível. Como que um homem estaria dentro da pia literalmente, né? E aqui faz parte do texto, é claro, tem um ar de ficção, tudo bem. E você percebe que todo o texto ali tem essa estrutura, né? De fantasia mesmo. Só que dentre essas opções aqui, aquela que fica mais clara ali a fantasia, né? É a letra D. Mamãe, tem um homem dentro da pia, tá bom? Então, ó, é uma oração complexa, que soa ali o absurdo, né? Que foge um pouco da realidade. Então, gabarito será a nossa letra D, beleza? Vamos lá, estamos aí encaminhando para a reta final do nosso vídeo, né? Vamos finalizar aí com a quinta questão do vídeo de hoje, dessas questões recentes da banca. Vou pedir, é claro, para você deixar aquele super like aqui para fortalecer o nosso canal. Quero que você deixe comentários aí. Está gostando dessa sequência de questões aí resolvidas da banca IBAN? Tá acertando? Tá fácil? Tá difícil? O que você está achando aí dessas novas questões da IBAN, essas questões recentes? Comente aqui para mim, beleza? Vamos lá. E é claro, vou deixar aqui a oportunidade de você me procurar lá no meu Instagram, Bela Escrita, tá bom? Para você aí pegar o nosso super pacote com 100 questões, é isso mesmo, 100 questões de português da banca IBAN, resolvidas em videoaula para você nesse ritmo aqui de questões que eu trago no YouTube, beleza? Então corre lá para você garantir e tirar uma excelente nota na sua prova da banca IBAN, beleza? Vamos lá. 5. Em um texto narrativo, a coesão e a coerência tratam dos elementos que constituem a textualidade, ou seja, são os elementos que constroem a articulação entre as diversas partes de um texto. A partir da leitura, podemos afirmar que o homem, por ter perdido o interesse, desviou de sua trajetória. A relação estabelecida entre as partes na oração destacada é de, e aí, ó, a relação estabelecida entre as partes aqui nesse trecho destacado, é o caso da oração completa, e esse trecho aqui, deslocado, que está aqui, é entre vírgulas, né? Então, a gente vê que tem uma relação entre esse trecho, entre vírgulas, e toda a oração. E a gente vai perceber qual é a relação que existe aqui, ó. O homem, por ter perdido o interesse, desviou de sua trajetória. Perceba que primeiro o homem perde o interesse, é o que acontece primeiro. E depois, por consequência, ele desvia de sua trajetória. Então, primeiro vem a causa, né? E depois vem a consequência. Primeiro ele perde o interesse e depois desvia de sua trajetória. Por isso, nosso gabarito é a letra B, tá? Primeiro acontece uma coisa, que é a causa, né? Que vai gerar uma consequência, que é desviar ali de sua trajetória. Beleza? Questão tranquila aqui, até pela leitura mais cautelosa ali, você conseguiria resolver essa questão. Beleza? Gabarito, então, letra B. E é isso, espero que você tenha gostado da nossa resolução de questões deste vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os estudantes aí. Você que vai fazer a prova da IBAN, me procura lá no Instagram, Bela Escrita, que eu tenho um super pacote para você. Tenho pacotes de simulados também dessa banca IBAN. E eu tô tendo feedback bem legal do pessoal que está fazendo prova, tirando notão, quase gabaritando e gabaritando as questões da banca IBAN. Então, vale a pena você ir lá e conferir o nosso material, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!